Olá, meus queridos Bigs. Antes de começarmos, diga de que lugar do Brasil ou do mundo você está nos assistindo. Em um esforço para se desconectar da rotina urbana e respirar um pouco de ar puro, um grupo de amigos decide se aventurar em um tranquilo retiro florestal. Contudo, seus planos são interrompidos por uma invasão alienígena inesperada, mergulhando-os em uma luta pela sobrevivência, sem saber do plano secreto de proporções cósmicas em que estão envolvidos. Dois astronautas realizam uma caminhada espacial ao redor da Estação Espacial Internacional. Sem aviso, são surpreendidos por uma falha súbita nas comunicações, seguida por um estrondo ensurdecedor que lhes provoca dores agudas. Uma luminosidade explosiva surge, deixando-os isolados no vazio espacial. De volta ao planeta Terra, a vida parece seguir seu curso. Três amigos se preparam para iniciar uma viagem que promete ser memorável. Rob e Brandon têm planos de apresentar Charlie a Annie, uma novata no grupo. A intenção é clara: ajudar Charlie a superar um término de relacionamento. Entre cumprimentos calorosos e trocas de olhares discretos, Annie observa Charlie olhando a imagem de alguém em seu celular. O grupo parte então em direção ao destino, mas uma parada inesperada para abastecimento traz consigo um incidente perturbador. Enquanto Brandon explora o local com sua câmera, sua atenção é capturada por um caminhão antigo, sob cuja lona parece esconder-se algo macabro, indicado pelo odor de decomposição e manchas suspeitas de sangue. Um estranho o surpreende e, após um breve confronto, revela-se apenas um caçador local com sua presa recente, um cervo. Charlie intervém, apaziguando a situação. Após esse breve encontro, eles retomam a viagem, chegando finalmente à casa de campo isolada. Rob e Cara ocupam-se com os preparativos da casa, enquanto Annie mostra as redondezas para Charlie e Brandon. O trio caminha até um lago próximo, onde Brandon prepara seu equipamento fotográfico, ávido por capturar imagens da vida selvagem noturna. Annie tenta novamente se aproximar de Charlie, encontrando resistência. A exploração continua, e Brandon descobre uma cabana misteriosa, escondida entre as árvores. Apesar das hesitações, todos decidem investigar o interior da estrutura abandonada, onde descobrem equipamentos incomuns para um local tão remoto: um radar Doppler e um rádio militar escondido sob um lençol. A poeira, ao ser levantada, invade as vias respiratórias de Annie, que começa a tossir e a respirar com dificuldade. A situação deixa Charlie visivelmente preocupado, enquanto ela busca um inalador em sua bolsa e faz uso dele rapidamente. A melhora de Annie é imediata, mas o alívio de Charlie se esvai quando Brandon aponta para algumas fotografias penduradas na parede da cabana. Entre elas, uma revela o caçador que encontraram no posto de combustível, vestido em traje militar, em uma velha fotografia da NASA. Repentinamente, o som de um motor quebrando o silêncio alerta o trio. Eles veem o caminhão do caçador estacionando abruptamente do lado de fora. Rapidamente, buscam refúgio na parte traseira da cabana, enquanto o caçador sobe os degraus da varanda e entra, notando a presença de intrusos. Encontrando o rádio militar exposto, ele vasculha a cabana. Eles aproveitam o momento para escapar pela janela, enquanto ele, furioso, corre para o caminhão e inicia uma perseguição. No entanto, um tronco caído no caminho faz com que ele perca o controle e colida, permitindo que os amigos escapem. De volta à casa de campo, o grupo tenta explicar a Rob e Cara a tensa aventura vivida, mas são interrompidos pelo som da televisão. As notícias reportam sobre tempestades severas se formando em várias partes do globo. Annie, aliviada por enquanto por sua região não ser afetada, é surpreendida por Brandon, que os chama para ver as mesmas formações de nuvens ameaçadoras surgindo sobre eles. Rob, tentando iniciar o carro para uma possível fuga, descobre que a bateria está descarregada. Enquanto isso, a cerca de 200 quilômetros dali, em um bunker militar conhecido como Blackbird, o FBI e militares discutem sobre o enigmático projeto Livro Azul. Um prisioneiro, Romanovich, é trazido com algemas, ostentando cicatrizes estranhas nos pulsos. Ao ser solicitado a contar sua história, ele hesita, dizendo que eles não estão preparados para o que ele tem a dizer. Mas o coronel insiste, mostrando um interesse particular. De volta à casa de campo, Rob relata a Charlie uma descoberta alarmante. O capô do carro havia sido mexido, causando um curto-circuito intencional. Embora suspeitem do caçador, decidem não alarmar as mulheres. No meio da floresta, enquanto o céu se torna cada vez mais tempestuoso, o caçador retoma sua escavação com renovado fervor, pressentindo que o tempo está se esgotando. Romanovich, com uma expressão grave, adverte o coronel: não há como combater eles. A única opção é nos prepararmos para o que virá após. Enquanto isso, na casa à beira do lago, a atmosfera é notavelmente mais tranquila. Brandon está analisando as imagens captadas pelas câmeras que montou na floresta. Os outros aproveitavam o momento de descontração na jacuzzi, mas agora, o dia chega ao fim e todos se preparam para descansar. Charlie e Annie se recolhem em um quarto, onde, pela primeira vez, conversam a sós. Charlie abre o coração e
e revela que a jovem na fotografia era sua namorada, que perdeu a vida em um trágico acidente automobilístico há 10 meses, acidente pelo qual ele se culpa. Enquanto isso, em outro quarto, Rob e Kara compartilham momentos breves e descontraídos, mas Kara percebe que sua mãe tentou contatá-la várias vezes. Simultaneamente, o caçador em sua cabana escuta atentamente as notícias enquanto prepara suas armas, afia estacas e as cobre com veneno. Um dos entrevistados na TV, mostrando cicatrizes nos braços idênticas às de Romanovich, relata uma experiência de abdução. O caçador, que apenas esboça a reação, interrompe momentaneamente seus preparativos ao ouvir que uma enorme nave surge entre as nuvens. Armado com suas estacas envenenadas, ele se dirige para fora, se ocultando entre as árvores para observar a nave espacial cortando as nuvens. Cápsulas descem da nave-mãe enquanto esferas de gás alienígena são liberadas, espalhando-se pela atmosfera. Uma delas explode perto do caçador, provocando nele convulsões repentinas. No bunker, um fenômeno semelhante ocorre com Romanovich, que também convulsiona brevemente. Ele logo se recupera e alerta os militares que eles estão cientes de sua presença lá. O coronel tenta tranquilizá-lo, mas Romanovich, com indiferença, diz que não está preocupado com sua própria segurança. De volta a casa, Kara, inquieta, levanta-se e verifica seu celular, constatando várias chamadas perdidas de sua mãe. Ela se aproxima da janela e observa uma das esferas de gás vermelho brilhante caindo do céu, o que desencadeia uma reação estranha nela. Rob se aproxima preocupado, mas Kara desmaia de repente, deixando-o alarmado. Ele clama por ajuda. Após alguns momentos de tensão, Kara desperta, para alívio de todos. Brandon chega na sala, pedindo a todos que vejam algo nas imagens das câmeras. A imagem ainda é incerta, mas uma nova foto termina de ser carregada, revelando claramente que se trata do caçador. Rob, enfurecido, decide ir ao carro buscar sua arma. Ele desconhece que o caçador o observa de longe. Ao retornar, Rob pisa em uma substância branca e pegajosa espalhada pelas tábuas da varanda, e um som perturbador vem de baixo, levando-o a se agachar para investigar mais de perto. Rob, com o coração acelerado e a respiração pesada, fita os olhos arregalados de uma criatura inimaginável escondida sob a varanda. Lá dentro, a tensão no ar se condensa quando um disparo acidental rompe o silêncio da noite, e Rob se apressa para dentro da casa após bater desesperadamente na janela, pedindo que abrissem a porta. Assim que ele entra, é bombardeado por perguntas. A desculpa do tropeço não convence totalmente e a atmosfera fica ainda mais carregada. Kara, movida por um impulso nervoso, caminha até a janela, ignorando os apelos de Annie para que se afaste. O brilho vermelho que dança do lado de fora captura sua atenção, e num instante de clareza, ela começa a relatar uma memória esquecida, mas é interrompida pela visão aterradora da criatura espreitando pela janela. No susto, todos se abaixam e apagam as luzes, aglomerando-se no centro da sala, onde estendem um mapa para formular um plano de fuga. Rob sugere que aproveitem a bateria carregada do carro para escaparem até a cidade mais próxima, apesar de Brandon destacar que a cidade fica a 2 horas de distância. Charlie propõe buscar ajuda na cabana do caçador, ideia que Annie apoia, lembrando do rádio que encontraram. Rob discute com Charlie, mas a tensão é interrompida quando Kara desmaia novamente, trazendo Rob de volta para o foco em sua condição. Enquanto tentam lidar com a situação, um barulho sutil os alerta. Charlie, Annie e Brandon investigam e encontram uma estranha água-viva vermelha brilhante flutuando dentro da cabana. Por fora, o caçador os observa, curioso com o comportamento do organismo alienígena. Rob rapidamente coordena a dupla, Annie e Brandon, para irem ao galpão desligar a bateria do carro, enquanto ele fica para ajudar Charlie com Kara. No galpão, Brandon se encarrega de desconectar a bateria, e Annie aproveita para usar seu inalador, ainda abalada pela tensão do momento. Quando Rob e Charlie retornam, descobrem que Kara desapareceu. A água-viva agora flutua na sala onde Kara estava, e os dois se abaixam rapidamente quando a criatura vista anteriormente adentra a casa. Rob quer atirar, mas é impedido por Charlie, que pede cautela. Eles decidem seguir a criatura, mas um ruído os faz virar. Rob, em um reflexo de pânico, dispara sua arma, mas ao baixar o foco da lanterna, descobre que atingiu Kara. Charlie instiga Rob a correr enquanto carrega o corpo inerte de Kara. Eles se dirigem à garagem para encontrar Brandon e Annie, mas ao chegar, constatam que Kara já não apresenta sinais de vida. Abalado pela culpa e pela dor, Rob perde a razão. Propõe desesperadamente usar os demais como distração para a criatura. Rob, enlouquecido, empunha a arma e ordena que Charlie, Annie e Brandon corram em direção à escuridão da floresta. Aproveitando-se de um lampejo de luz vermelha que penetra a janela, Charlie ataca Rob, lutando ferozmente pela arma. Com um movimento decidido, ele consegue derrubar Rob. Aproveitando o momento de confusão, o trio corre para fora da cabana em busca de segurança.
No entanto, Robbie, imprevisível e ainda armado, surge repentinamente na estrada, bloqueando o caminho com a arma apontada. Charlie, numa manobra evasiva, desvia bruscamente, mas acaba perdendo o controle do veículo, que se choca contra uma vala. Eles conseguem escapar do carro e se veem sob a mira de Robbie novamente. Quando ele engatilha a arma, prestes a atirar, uma nave espacial desce de repente, abduzindo-o em um feixe de luz para o choque de todos. Ainda atordoados, Charlie, Annie e Brandon correm para a segurança da floresta. Annie, ofegante, para usar seu inalador e, enquanto recupera o fôlego, percebe algo que parece uma mão pendurada em um galho. Ao investigar, a mão repentinamente se move, provocando um novo pânico. O grupo se dispersa. Charlie, desorientado, tropeça e rola ladeira abaixo. Annie volta correndo para ajudá-lo, enquanto Brandon segue sozinho até avistar a cabana do caçador. No caminho, ele cai em uma armadilha para ursos. Seu grito de dor ecoa pela floresta. Annie e Charlie, guiados pelos gritos, encontram Brandon ferido. Annie corre até a cabana do caçador em busca de auxílio. Lá, ela consegue fazer contato com o exército dos Estados Unidos, que fornece instruções para uma extração. Quando a comunicação é encerrada, Annie percebe a presença da criatura na cabana e corre de volta ao encontro de Charlie e Brandon. Ela os encontra com o caçador, que surpreendentemente os ajuda. O caçador guia o trio até um local seguro e revela que utilizou-os como isca para capturar a criatura, mas sem intenções de causar-lhes mal. Ele trata a perna ferida de Brandon e explica que, apesar das aparências, sua caminhonete está inoperante. Oferece seu barco como meio de fuga, mas insiste que só poderão partir ao amanhecer. Ele explica que a luz solar interfere no metabolismo das criaturas, tornando-as mais lentas e menos perigosas, proporcionando assim uma chance de escape segura ao amanhecer. Charlie questiona a profundidade do conhecimento do caçador sobre as enigmáticas criaturas. Mantendo a calma, o caçador revela seu próprio sequestro, mostrando cicatrizes que marcavam seu peito e braços como testemunhas silenciosas de sua provação. Ele explica que os sequestros vêm ocorrendo há 60 anos, preparando o cenário para uma invasão mais ampla naquela mesma noite. Diante da descrença do grupo, ele lança um desafio à sua credibilidade, fazendo livros voarem telecineticamente pela sala. Ele segue contando que, ao longo dos anos, fragmentos de sua memória foram sendo restaurados, incluindo lembranças que não lhe pertenciam, possivelmente implantadas neuralmente. Através dessas memórias, ele adquiriu um entendimento extenso sobre os seres extraterrestres, afirmando que eles manipularam o desenvolvimento humano desde o início, abduzindo e aprimorando indivíduos para dirigir a evolução da espécie. Annie, incrédula, questiona os motivos dessas ações, ao que o caçador compara a indiferença humana ao usar espécies menos desenvolvidas em experimentos científicos. Charlie o critica por possuir tal conhecimento sem compartilhá-lo amplamente, mas o caçador retruca que suas advertências foram ignoradas, atribuídas a delírios de uma mente perturbada. Movido por um ressentimento profundo, ele expressa um desejo de vingança contra as criaturas por terem violado sua vida. Com um ar sombrio, ele se retira para examinar a criatura capturada, levando-a para a sala dos fundos para dissecá-la. Enquanto isso, o ambiente ao redor começa a vibrar. Um brilho vermelho emana das fendas das paredes, logo substituído por luzes intensas e sons penetrantes. O caçador retorna brevemente, aconselhando-os a permanecerem dentro da cabana enquanto ele investiga a origem do tumulto. Na sala dos fundos, uma transição de luzes de vermelho para azul provoca convulsões em Brandon, seguidas por uma explosão de luz branca que o cega temporariamente. Quando a visão de Annie e Charlie se restaura, Brandon desapareceu. Uma das criaturas entra na cabana para inspecionar, forçando-os a buscar um esconderijo. Aproveitando a distração, Charlie desmonta parte da parede, criando uma rota de fuga. Do lado de fora, eles encontram o caçador, que imediatamente assume a defesa, disparando sua espingarda até que as munições se esgotam e, em seguida, troca por uma pistola. Com um tiro preciso, ele atinge a criatura. Ele entrega as chaves do barco a Charlie e Annie, instando-os a fugir enquanto ainda podem, prometendo cobrir a retaguarda enquanto eles escapam. Charlie e Annie lutam desesperadamente e chegam ao lago. Charlie, cauteloso, sugere permanecerem escondidos entre as árvores, mas Annie, impulsionada pela urgência de escapar, corre diretamente para o barco. No entanto, uma crise de asma a impede, deixando-a ofegante e desesperada por ar. Charlie, portando o inalador de Annie, corre ao seu socorro. Ela consegue recuperar o fôlego após algumas tragadas essenciais. Enquanto um helicóptero ressoa ao longe, um lampejo de esperança ilumina o rosto de Annie. Mas esse sentimento é rapidamente substituído pelo terror quando uma nave espacial alienígena surge acima deles. A situação se agrava quando Annie começa a convulsionar, e no meio do caos, ambos são teleportados para uma câmara alienígena desconhecida.
Charlie desperta em um ambiente hostil e estranho, cercado por casulos e guardado por águas-vivas vermelhas. Ao tentar libertar Brandon, ele descobre, horrorizado, que seu amigo foi transformado em uma quimera de humano e máquina. Dominado pelo pânico, Charlie se afasta, encontrando Kara e Rob, também parcialmente transformados em entidades cibernéticas. A hostilidade de Rob é uma barreira adicional para Charlie, que precisa desesperadamente encontrar Annie. Ao ouvi-la chamar, ele manobra para escapar de Rob, incapacitando-o temporariamente. Quando finalmente localiza Annie, imersa em outro recipiente, ela revela que perdeu a sensação nas pernas. Ao tentar resgatá-la, desastrosamente, fios se soltam de suas costas, provocando outra convulsão violenta em Annie. Enquanto isso, as criaturas alienígenas, alertadas pelo recipiente danificado de Rob, intensificam sua busca pelo intruso. Em um ato desesperado, Charlie usa uma faca para se defender, mas a luta é fútil. A criatura o domina, forçando-o de volta ao recipiente. Ele acorda, encontrando-se preso, agora parte de uma sinistra experiência alienígena. Um dispositivo ameaçador, semelhante a uma broca e emitindo faíscas elétricas, é posicionado em direção à sua cabeça. Conforme se aproxima, um terror visceral toma conta de Charlie, culminando em um grito angustiado que ressoa pelo espaço confinado da câmara alienígena. Charlie experimenta uma visão perturbadora. Ele encontra-se diante de Rachel, sua namorada falecida, a quem ele desesperadamente deseja pedir desculpas. Ela pede que ele a deixe ir, proporcionando um momento de catarse emocional que, infelizmente, é interrompido pela realidade brutal da experiência alienígena. A dor aguda da broca perfurando seu crânio faz com que Charlie desperte, desta vez na floresta. Nu e marcado por cicatrizes, ele encontra suas roupas dobradas ao lado dele. Annie, igualmente libertada, desperta um pouco distante dele, ignorando seu inalador ao se levantar. Aparentemente, os alienígenas haviam devolvido não apenas a eles, mas a todos os abduzidos, incluindo Rob e Brandon, que agora trabalham para tirar o carro da valeta. Brandon, energizado de maneira incomum, comenta sobre sua nova força, um efeito colateral misterioso de sua própria experiência. O grupo retorna à Casa do Lago, e a vida parece retomar como se nada tivesse acontecido, com Kara se reunindo a eles como se os eventos horripilantes fossem apenas um sonho distante. No entanto, as ramificações de suas abduções são rapidamente trazidas à tona quando as autoridades militares, monitorando a nave que os abduziu, confirmam que todos os humanos foram devolvidos. A notícia corre e uma quarentena obrigatória é anunciada para todos aqueles que tiveram contato com as criaturas. No caminho para casa, eles são parados por um bloqueio policial, onde um oficial nota as cicatrizes nos peitos de Annie e Kara. Ao pedir que saiam do veículo, a tensão escala rapidamente. A partir do momento que o soldado recebe ordens para eliminá-los, a situação se deteriora. Rob é baleado no peito ao avançar para proteger o grupo, e Kara é atingida caindo ao chão em uma tentativa desesperada de escapar. Enquanto um soldado o segue, um policial atira em Annie, acertando seu ombro. Charlie reage rápido, usando poderes telecinéticos para desarmar o policial e revidar com um tiro. Nesse momento, o caçador intervém, eliminando rapidamente os outros policiais e soldados à distância. Um soldado tenta atirar em Brandon, mas ele desaparece instantaneamente e reaparece após o soldado se virar para Annie. Charlie aproveita a distração, atirando na cabeça do soldado. Quando outro oficial ataca, Charlie o confronta com uma força surpreendente e quebra seu pescoço. Levantando-se, ele vê os corpos dos adversários caídos e troca um olhar de reconhecimento com o caçador, que logo se afasta. Enquanto isso, Charlie ajuda Annie a se levantar. Eles observam brevemente os corpos de Kara e Rob, mas Annie insiste para que continuem. Momentos depois, Kara miraculosamente se recupera. Sua ferida desaparece e ela cura Rob. Charlie, Annie e Brandon se afastam, entrando na floresta, conscientes de que suas vidas mudaram para sempre, enquanto outra tempestade começa a se formar no céu. Se você gostou deste filme, então recomendo assistir este outro aqui também. Garanto que vai gostar. Nos vemos lá.